Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A nossa presença hoje diz respeito a um assunto que é muito recorrente aqui no programa, que é a questão da saúde tratada quer no nível particular, no nível público, e diz respeito a um case muito bem sucedido que de uma certa maneira até promove a autoestima capixaba. Eu me refiro à experiência bem sucedida da empresa de medicina de grupo Medicênia, que está se expandindo vigorosamente. Nós vamos falar com o seu diretor de marketing, Maicon Oliveira. Maicon, eu estou falando, estou dando só um testemunho, porque de fato o que está acontecendo com a Medicênia tipo assim, é meio de Espírito Santo, Então isso 100% capixaba. Nos toca na autoestima do ponto de vista de estar lançando um empreendimento absolutamente inovador, até porque veio na contramão do senso comum de que tratar de idoso é dispendioso. Exatamente, Eustáquio. O desafio está aí, o segredo está aí também, né? Prazer estar aqui falando disso, prazer estar aqui com você. É um case desafiador mesmo, né? A gente já está aí há alguns anos nesse mercado, entendendo sobre o envelhecimento, entendendo sobre essas mudanças no país e indo contramão aí do que as operadoras tradicionais têm feito, né? Uhum. E interessante é o seguinte, investir em prevenção, né? Exatamente. Investir em prevenção, quer dizer, não se tinha essa abordagem, pelo menos com essa ênfase. As operadoras tradicionais, elas são muito focadas na doença, naqueles tratamentos curativos, e desde a criação da marca, do nome, do conceito, a gente já pensava em medicina preventiva. Ainda era algo muito embrionário no Brasil, a gente não tinha muitos cases, muitas referências, mas foi acreditando mesmo que é muito melhor você tratar a qualidade de vida de um cliente, melhorar sua satisfação, seus hábitos, seu estilo de vida, do que você investir só em remédios, drogas avançadas, grandes hospitais. Tudo isso é muito importante, faz parte da atividade. Mas eu acho que ninguém quer ficar doente, né? É muito melhor a gente prevenir, de fato, do que ter um agravo aí na saúde. Mas interessante também essa visão de longo prazo, né, Maicon? Porque vocês trabalham muito a formação do investimento, que assegura que vocês vão ter um portfólio de clientes que vão caminhar com vocês ao longo dos anos. Isso é uma construção, né? Uma construção de muitas mãos. Então você precisa ter ali um cliente que é monitorado, o cliente precisa ser conhecido, as principais comorbidades, as principais necessidades do cliente precisam ser atendidas, né? Todo mundo, depois dos seus 50, 60 anos, ali, que é o forte da nossa carteira, vai apresentar alguma comorbidade natural do envelhecimento, mas são tratáveis, tem muita coisa que é prevenível, você consegue também evitar alguns agravos. Então, isso é a grande chave do negócio. Quando a gente conhece melhor o cliente e desenvolve um programa, um cuidado específico para aquela necessidade, as coisas funcionam muito bem, né? Realmente. Agora, é interessante entender que isso é um propósito que permeia toda a corporação, né? Hoje nós estamos com mais de 3 mil colaboradores. Se você perguntar do porteiro ao CEO da empresa, todo mundo vai falar a mesma língua, né? Esse é o nosso DNA, é a nossa essência, o nosso propósito de trazer qualidade de vida para a terceira idade, de melhorar a vida dos nossos clientes, trazer de fato o que a gente chama de envelhecimento saudável, que é um conceito que a gente tem evoluído e aprendido muito também, né? A gente tem buscado muitas referências aí fora do Brasil também, para construir uma carteira mais saudável, mais ativa, e os resultados têm sido muito bons, né? Já fizemos aí 14 anos de estrada com um case que eu acho que é uma grande referência aí. Do ponto de vista de prazo é curto, mas certamente vocês enfrentaram muita dificuldade em quebrar estereótipo, né? É difícil, né? Você mostrar para a população de forma geral que é muito melhor você investir em prevenção do que em hospital, por exemplo. De novo, né, os hospitais são importantes, isso é básico da nossa operação, mas mudar hábitos é uma coisa que às vezes dói muito, né? E você tem que ter paciência, então persistência, você tem que ter um domínio disso também. Por isso a gente trouxe médicos de referência, pessoas muito importantes, conceitos de países que já estão há alguns anos na frente do Brasil. Essa coisa do envelhecimento no Brasil é muito novo, né? A gente é um país em desenvolvimento, mas quando você vai, por exemplo, para a Europa, para alguns países também da Ásia, você vê que o envelhecimento é uma coisa já
que é estudado, que é valorizado já de muitas décadas atrás. Mesmo esse conceito de economia prateada, que se fala tanto agora, né, Silver Economy, isso é lá da década de 70 no Japão, a população envelheceu, não só melhorando a qualidade de vida, mas a qualidade também financeira, o poder aquisitivo, expectativa alta. Então as empresas, os negócios, os serviços começaram a olhar para esse mercado de uma forma mais carinhosa. Então, os países foram se desenvolvendo, mais idosos do que jovens, e o Brasil está exatamente nessa fase, nesse processo, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais vovôs do que netos, né? E a idade avançada não é necessariamente a véspera da morte, né? Não. Pelo contrário, eu acho que esse conceito, né, de envelhecimento, de declínio, né, muito, degradação física, muito equivocado, né? A gente tem aquela mentalidade assim, de que as pessoas nascem, crescem, chegam na maturidade e depois há um declínio. É um conceito que está ultrapassado. A gente brinca que o conceito de idoso ficou velho, né? Porque, na verdade, a gente está falando de florescer, a gente está falando de deixar legado para as gerações. Conhecimento não envelhece, experiência não envelhece, isso só agrega. Hoje nós temos aí todas essas gerações convivendo, baby boomers, nós temos geração X, nós temos 6 gerações coexistindo. Isso aí, alfa, né? Essa molecadinha aí que já nasce com o dedinho conectado ali na tela. E a gente precisa valorizar e entender que as gerações que estão aqui há mais tempo estão deixando um legado muito importante. É essa população que precisa de uma atenção especial, que construiu, né, o nosso país, que fortaleceu a nossa economia. Então, o conhecimento ele não é um declínio, ele é uma curva em S, né? A gente está deixando para as próximas gerações. E a gente tem visto, aqui alguns estudos aí muito importantes de Harvard, por exemplo, pesquisas científicas internacionais. Há pouco tempo a gente fez uma parceria muito interessante com a UFMG também, Universidade Federal de Minas Gerais, para entender como que é esse movimento no mundo. E a gente foi lá buscar as melhores referências, né? Um conceito que se fala muito de age well, bem envelhecer. A gente tem se apropriado desse DNA também para que a gente consiga melhorar ali o dia a dia do que não é só ausência de doença, né? Que é bem mais do que ausência de doença. A gente sempre acha que envelhecimento saudável tem a ver só com cuidar do corpo, da alimentação, fazer exercício, cuidar da mente. Na verdade, tem uma série de coisas que compõem esse ecossistema, né? Como, por exemplo, habitação, acesso ao transporte, mobilidade urbana, e uma série de outras coisas que fazem parte desse universo aí. Tudo isso contribui para o envelhecimento saudável, né? A gente, até conversando com o Dr. Rony, que inclusive é um dos nossos médicos geriatras lá, a gente esteve aqui, exatamente, né? Ele fala muito sobre essa questão também, dessa composição de fatores que fazem com que a gente viva mais, né? Que bom se a gente vivesse aí com qualidade de vida os nossos 120 anos. E a gente já vê que isso é possível. Tem aquele cara que tá badalado aí pra caramba, Yuval Noah Harari, daquele clássico livro que eu recomendo entusiasmaticamente a todos, Sapiens. Ele fala que o cara que vai viver 150 anos já nasceu. Exatamente. Espero que a gente esteja convivendo com essa geração agora, né? E chegue lá também bem. Mas, Michael, tem umas questões que cabe pontuar, que é o seguinte: agora, de uma certa maneira, vocês meio que estão navegando em Oceano Azul, né? Porque vocês inauguraram o oceano, né? Mas lá atrás, assim, soava como uma coisa assim. Eu acompanhei, eu tive a oportunidade de acompanhar isso, porque eu tenho interesse, até tema recorrente no nosso programa aqui, conversa sobre saúde, quanto que nada que substitua uma consulta. Mas às vezes uma conversa com um especialista pode dar um toque que seja oportuno para um telespectador, né? Lá atrás, cara, a gente percebeu assim, cara, como é que vai ser implantar esse conceito? Hoje o que a gente vê é que, independente da boa comunicação que vocês têm uma boa comunicação, eu acho que a força de vocês está no depoimento do usuário. Acho que a melhor propaganda é sempre o depoimento. Todo cara que sabe que está lá com vocês recomenda, defende, fala que relutou no começo, exatamente, que a proposta era diferenciada, mas se sente bem atendido. Eu posso citar até aqui no cenário aqui, ó. Temos aqui geração prateada. Legal. Isso é desafiador, porque uma coisa é você falar da empresa, do seu negócio, seu produto, seu serviço, e claro, existe uma técnica, existe um cuidado com a comunicação que é muito importante para você colocar de fato seus principais valores ali, ser transparente, falar a verdade sempre.
mas é muito melhor que as pessoas falem de você. Eu acho que a melhor propaganda que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, são os nossos clientes, né? E curiosamente, Eustáquio, a nossa cliente número 1 é ativa, faz parte do plano até hoje. Dona Rosalina já está com seus 80 e vai fazer 84 anos esse ano e tá lá firme e forte. Ela brinca que ela já indicou e já vendeu o plano para a rua dela inteira, né, os amigos. Então isso mostra assim que a gente está no caminho certo, né? A gente está oferecendo qualidade num serviço para uma população que precisa e merece. Agora, pelo ritmo da expansão de vocês, é claro que vocês estão no caminho certo. Conta para nós, vocês estão atuando aonde agora? Saíram do Espírito Santo, saíram de Vitória. Capixaba genuíno, né, desde 2010 aqui no mercado. Nós fizemos o primeiro projeto de expansão em 2017 para Belo Horizonte, 2019 Curitiba, 2020 Brasília e Porto Alegre. Curiosamente, no meio de uma pandemia, né, a gente estava expandindo, também levando acesso à saúde para a população que precisava. Inclusive, inauguramos o nosso primeiro hospital em 2020. A gente até brinca que a gente não inaugurou, a gente abriu, né, porque no meio da pandemia a gente precisava prestar esse serviço para a população, que aí transcende negócio, né, Eustáquio? A gente está falando de propósito, de compromisso com a sociedade. E o crescimento não parou, né? 21 nós fomos para o Rio de Janeiro, 22 São Paulo e agora no último mês nós acabamos de inaugurar Campinas também, que é uma cidade muito promissora lá em relação à população sênior. Vocês estão mobilizando um quadro de profissionais de saúde de que tamanho? Qual é esse contingente, mais ou menos? Hoje o total da empresa são mais de 3 mil colaboradores, né? A gente está falando aí de administrativo e área de saúde assistencial também. Mas somando a nossa rede credenciada, prestadores e tal, passa muito mais disso, né? A gente tem profissionais de todas as áreas aí envolvendo desde médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisiatras, educadores físicos. Michael, e certamente para além de uma relação profissional de emprego, de empregado e empregador, certamente há uma afinidade ou uma coincidência de propósitos e objetivos, tanto de vocês no caso, quanto do colaborador, né? Com certeza. Primeiro, eu acho que para fazer parte de um projeto que para a gente é tão nobre, é tão importante, não é só negócio, a gente está prestando assistência a uma idade que requer uma atenção muito especial, uma idade onde as pessoas já traçaram uma jornada de vida que precisa ser valorizada, então você precisa prestar um serviço de excelência. Então já começa por aí. Se você não gostar de pessoas, não gostar de pessoas maduras, da senioridade, da pessoa idosa, está no lugar errado. Então, como eu disse assim, desde o porteiro ao CEO da empresa, tratamento de excelência, atendimento humanizado, pessoas que fazem a gente existir, né? O nosso propósito ele é exatamente esse, fazer o bem para bem envelhecer. Então, tomara que sejamos todos idosos, né, com saúde, vigorosos aí, que a gente tenha acesso a tudo isso. Que é isso que nos move todos os dias, né? A gente brinca sempre lá que a gente gosta do que faz e faz o que gosta, né? Então, quando você consegue juntar essa força, aí tem que dar certo, né? As pessoas são apaixonadas em vestir a camisa, isso é muito importante, né? Quero agradecer, Michael, muito sua presença aqui hoje. Muito grato. Que agradeço, Eustáquio. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado. A presença hoje do diretor de marketing do Grupo de Medicina Privada Medicine, Michael Oliveira. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.